Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E dessa vez eu trago um vídeo um pouco diferente, é um vídeo bem informativo. Eu quis aprender um pouco mais sobre a série Quarter Dollar dos 50 estados americanos e não achei nada no YouTube que explicasse do jeito que eu queria, então eu resolvi fazer uma pesquisa e trazer para vocês algumas informações dessa série Quarter Dollar. E a minha ideia é fazer uma série de vídeos em que em cada vídeo eu mostro uma dessas unidades, uma dessas peças. Então vão ser 50 vídeos ao todo, porque são 50 estados americanos. Então vamos começar. Primeiro eu queria dar uma explicação do que é essa série Quarter Dollar. Então é uma série lançada nos Estados Unidos. Aqui eu trago um exemplo de um álbum para você armazenar essa sua coleção de Quarter Dollar, onde cada espaço você coloca uma moeda. É uma série que começou em 1999 e terminou em 2018, então é uma série completa já, não tem mais lançamento dessa série. Foram lançadas 5 moedas por ano, ou seja, de 99 a 2008 são 10 anos, temos 50 moedas. E cada moeda, ela representa um estado americano, né? Um orgulho lá deles de representar um estado americano, sendo os 48 normais e os 2 Alasca e Havaí, que são fora do continente, né? Fora da região geográfica principal ali dos Estados Unidos. Então vão ser 50 moedas, pretendo trazer 50 vídeos para vocês, com informações bem interessantes de cada uma dessas moedas. Hoje, para começar então, eu trago a primeira moeda dessa série, que vai ser a moeda do estado de Washington. Washington é esse estado em vermelho, que vocês podem observar aí. Ele é localizado na costa oeste dos Estados Unidos. Ele recebe esse nome em homenagem a George Washington. Então, quem foi George Washington, né? Foi um líder das forças americanas na Revolução de 1976 e foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir esse estado com a capital dos Estados Unidos, que a gente conhece que é Washington DC, né? Então, não é a mesma coisa, né? O DC, ele até Washington DC, ele significa Distrito de Colômbia. E ele é localizado na costa leste dos Estados Unidos, enquanto o estado de Washington é na costa oeste. Por isso que muitas vezes a gente se refere ao estado de Washington e Washington DC para poder realmente diferenciar essas duas localizações aí nos Estados Unidos. E o que tem esse estado, né? Washington ele é composto por enormes florestas. E essas folhas essas árvores, né, elas não desfolham no outono ou no inverno, elas ficam sempre com as folhas, né? Por isso que o estado em si, as florestas, ele recebe o codinome de Evergreen State, estado sempre verde, porque as árvores nunca ficam sem as folhas. Seria folha persistente, né, em tradução. Então, essas suas grandes florestas tornam o estado de Washington um líder da indústria madeireira americana. É uma das principais atividades econômicas do estado. O estado é cortado por vários rios e também coberto por lagos. Então, cria um terreno propício para a instalação de represas também. Então, algumas características do estado. Agora vamos para nosso personagem principal, que vão ser as nossas moedas. Então, aqui temos a nossa moeda, no caso, então é verso e anverso. E vamos começar pelo lado direito aqui da imagem, certo? Que a gente tem o rosto de George Washington e algumas inscrições, né, no anverso da moeda. Então, a primeira delas vai ser
United States of America, Estados Unidos da América, então a autoridade emissora da moeda. Temos Liberty, o valor funcional da República, né? Liberdade. Temos um In God We Trust, que seria o lema nacional. Normalmente ele fica na face, né? Eles trouxeram para o anverso durante esse programa para que o outro lado, o reverso da moeda, consiga conter todas as informações, o desenho, o design que eles queriam trazer. Certo? Então eles trouxeram esse In God We Trust para esse lado. Temos também a letra P. Isso é bem importante nas moedas americanas, porque lá nos Estados Unidos a gente não tem só uma casa da moeda. A gente tem 3. Então, 3 possíveis locais para cunhagem, para tiragem. A primeira, que é nesse exemplo, é a Filadélfia. Então, quando você vê a letra P, é a Filadélfia. A gente tem Denver, que teria uma letrinha D aí. E a gente teria São Francisco com uma letra S aí também. Então, nesse caso, desse exemplo, é da Filadélfia. E por último, o quarter dólar, né, que é o nosso valor facial da moeda aqui. E é isso. Esse é o anverso da nossa quarter dólar Washington. Agora a gente pode passar então para o nosso reverso da moeda. Então, o reverso da moeda, nós vamos ter primeiro o Mount Rainier, que é um dos vulcões mais altos dos Estados Unidos continental, né? Tirando Havaí, que tem inúmeros vulcões. Ele é localizado no centro do estado de Washington, coberto por neve e geleiras. Então, representa a geografia dominante de Washington, simboliza a força, a permanência e a natureza, que é muito presente nesse estado. E esse monte, né, ele tá ao fundo, no plano de fundo, para dar prioridade para o nosso King Salmon, nosso rei salmão em salto. Então, uma espécie icônica do noroeste do Pacífico, desses estados do noroeste. Ele é símbolo da economia pesqueira, representa ciclo de vida, migração, resistência, alimento fundamental dos povos nativos, entre outras coisas, né? Então, esse movimento do peixe também cria um dinamismo, né? Fica bem legal dá pra ver até a água pulando junto ali, é bem interessante esse desenho da moeda, desse salmão. Próximo destaque, temos o Evergreen State. Então, como eu já comentei, é o estado sempre verde, a floresta permanente, certo? Esse apelido ele foi criado no século XIX, devido a essas florestas que eu comentei, por estar sempre densas e sempre verdes. Abundância ecológica, entre outras coisas. Temos aqui também em cima Washington e 1889, sendo Washington, obviamente, o nome do estado, e 1889, o ano de admissão na União, né? Quando ele entrou para a União e fez parte como um dos estados americanos, norte-americanos. Foi o 42º estado americano. E por último, isso aqui vocês vão ver em várias moedas americanas, norte-americanas. Primeiro, 2007 é o ano de cunhagem da moeda, então essa moeda, eu falei, o programa de quarter dólar dos estados começa em 99 e vai até 2008. Essa daqui é de 2007, quase o finalzinho do programa. E embaixo, essa inscrição, E pluribus unum, de muitos, em tradução, que unifica o simbolismo estadual ao nacional. Então, de muitos estados, é o Washington DC. Então, faz parte da união aí. E, bom, essas foram as principais características que eu trouxe para vocês. Agora a gente vai passar aqui para a mesa para eu mostrar a peça que eu tenho e a gente reforçar alguns pontos que eu mostrei e mostrar um estado de conservação aí não flor de cunho, uma circulada que eu tenho na minha coleção. Valeu! Agora, com a moeda em mãos, vamos sair do PowerPoint e mostrar um pouco dela, da peça real. Então vamos começar primeiro com o outro lado.
Aqui, como a gente comentou, temos o busto de George Washington, Estados Unidos da América, Liberty, Quarter Dollar, In God We Trust, e a letra P de Filadélfia. A minha é o mesmo exemplo da imagem anterior, certo? Então nada demais, essa imagem vai se repetir em todas as moedas desse programa, desse grupo. E aqui então, nosso Quarter Dollar do estado de Washington, 1889, The Evergreen State, estado que é sempre verde, 2007, e em latim, todos um. E o salmão, obviamente, e a montanha. Uma moeda bem bonita. E é isso, agradeço demais por ter assistido esse vídeo. Se você gostou da série, deixa um comentário, qual pode ser a próxima moeda, que eu vou trazer informações para vocês. Pretendo comprar um álbum, igual aquele mostrado anteriormente nos slides, e vou também, então posso ir atualizando em vídeo para vocês, acho que vai ficar legal. E é isso, se possível deixe um comentário, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem possa interessar. Valeu e até o próximo vídeo.